Desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Criado em 1992, o IPTH é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos de apoio à saúde mental que tem como missão dedicar-se a serviço da sociedade, promovendo a expansão da consciência, a saúde física e mental e o direcionamento para uma vida de sucesso através da transmissão de conhecimentos embasados na ciência mental, na espiritualidade e em nossas técnicas psicoterapêuticas. Idealizado e coordenado pelo Dr. Celso Sheffer, teólogo, psicanalista sistêmico e constelador, reconhecido nacionalmente pelas suas pesquisas em saúde mental e espiritualidade, através do recebimento de diversos prêmios. O IPTH está instalado em Apucarana, Paraná, em sua sede própria, com mais de 30 mil metros quadrados de área verde e 3 mil metros de área clínica. O Instituto oferece serviços para pessoas e empresas tais como palestras, workshops, cursos presenciais e online, celebrações, imersões e atendimento clínico psicoterapêutico, através de técnicas como o método ASMI, constelações sistêmicas familiares, Buddy Talk, Theta Healing, terapia vibracional quântica e sagrado feminino, proporcionando através do autoencontro a sublimação de problemas de saúde físicos, mentais e espirituais, como a depressão, ansiedade, esquizofrenia, TDAH, bipolaridade, dependência química, insônia, anorexia, conflitos familiares, problemas financeiros e outras temáticas importantes. Mais de 60 mil pessoas já passaram pelos atendimentos terapêuticos proporcionados pelo IPTH. Os recursos arrecadados são aplicados em prol do próprio Instituto, em benefício de sua infraestrutura, recursos humanos, capacitação de profissionais e projetos que beneficiam a sociedade. Ainda há muito para construir e muito potencial para ajudar a humanidade, pois os sonhos não param e a cada conquista se torna um marco para o IPTH. Novas ideias surgem diariamente e com elas os desafios. Mas com força e afinco, a caminhada continua com o intuito de tornar as instalações do IPTH um lugar cada vez mais acolhedor, inovador e restaurador para atender com maior excelência aqueles que nos procuram. Olá! Jung trouxe o pensamento de que nascemos originais e nos tornamos cópias. Nós não nos identificamos com o nosso corpo, nós não nos identificamos com o nosso pensamento. Assim, usamos mais pensamento e ficamos pobres, dissociados, iludidos. Tendemos, nos tempos atuais, nos deslumbrarmos com um pensamento mecanizado, porque é mais econômico, é mais rápido, e isso nos leva a uma inércia e a padronização. Pensamento desarticulado é apegado, vê sempre do mesmo jeito. Ele não acompanha o momento. O corpo é que nos dá presença de estar onde devemos estar. É o centro da presença, é a respiração. Escuta e será sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Se dê a chance de não ser uma cópia de ninguém. Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Durante essa semana estamos falando sobre uma série de psicoses e neuroses que são pesquisadas e tratadas pelo Instituto IPTH. Ao longo dos 30 anos de trabalho do Dr. Celso e de toda a equipe que compõe o Instituto IPTH, a grande busca que temos de pessoas que vêm com os mais variados problemas e a grande diversidade de quadros que encontramos no Instituto
nos dá uma bagagem bastante grande para entender cada vez melhor as causas e como se desenrolam as consequências desses problemas, o que nos permite obter resultados nos processos terapêuticos cada vez mais positivos e cada vez até mesmo mais impressionantes. Já falamos aqui, por exemplo, sobre a esquizofrenia, sobre a depressão, já falamos sobre a bipolaridade e tantas outras questões que são pesquisadas e tratadas no Instituto IPTH. E hoje nós vamos falar sobre um outro problema muito sério que muitas pessoas sofrem, já sofreram ou até conhecem pessoas que não conseguem sair desse quadro, que é a dependência química ou até mesmo o alcoolismo. Nós entendemos que tanto a dependência química quanto o alcoolismo, ou até mesmo vício em outras coisas como o cigarro, que não são consideradas tão graves, mas que acabam sendo também um problema de saúde muito sério, sabemos que todos esses problemas têm sempre como pano de fundo alguma força que induz a pessoa tanto a começar quanto a não conseguir parar. E enquanto não identificado qual é o fator motivador dessa dependência, não há nenhuma possibilidade de que apenas por vontade própria ou que apenas por um propósito pessoal a pessoa consiga de fato largar esse vício. É muito comum escutarmos pessoas talvez que não tenham pesquisado tanto sobre esse assunto dizer que apenas fazendo um propósito, apenas se dedicando ou apenas se afastando desse problema, a pessoa de fato vai conseguir se curar. E o que nós percebemos ao longo dessa trajetória de pesquisas é que enquanto não identificado qual é o motivador dessa necessidade de se automutilar usando drogas ou álcool, não há a menor possibilidade de que essa pessoa se sinta sem necessidade do uso desses tóxicos. Então, nesse programa de hoje, o Dr. Celso Scheffer vai nos explicar quais são as possíveis causas, as consequências e como que ao longo desses 30 anos pôde se compreender melhor essa questão da dependência. Bom dia, Dr. Celso. Bom dia, Cleiton. Bom dia, telespectadores do canal 38. Obrigado por estar conosco. Nós falamos sobre a vida e seus mistérios. E o nosso lema no IPTH é desvendando o passado, entendendo o presente e construindo o futuro. Nós trabalhamos dentro desta visão, que o passado nosso é o passado da nossa ancestralidade. Se olharmos para nós podemos dizer que nós somos a história da nossa família e assim por diante, né? Então, o que eu quero dizer para você que está nos acompanhando, a questão do alcoolismo e a questão da dependência química, de qualquer tipo de drogas, é da mesma forma como falei esta semana sobre depressão. Cada usuário de droga, ele tem uma razão para aquilo. Cada usuário de álcool, ele tem dentro de si um sofrimento. E esse sofrimento não é igual para todos. Por isso, o tratamento é personalizado. Cada pessoa, independente da neurose ou da psicose, ele recebe um olhar diferenciado e único no IPTH, porque os métodos que usamos têm este propósito, entrar dentro do contexto histórico da pessoa, trazendo para a luz de uma forma narrativa as memórias que desencadearam e levaram a pessoa ao sofrimento interno. É esse sofrimento interno que o viciado, tanto em álcool quanto droga, quer sufocar. Ele tem algo dentro dele que ele não sabe o que é. É uma angústia, é uma ansiedade, é uma busca por não sei o que e não sei de onde vem isso. E ele tenta amortizar ou anestesiar aquela sensação que ele não sabe identificar. É aí que o método ASMI faz tanto sucesso no IPTH, no Brasil e fora do Brasil. Nós atendemos, além de pessoas do Brasil, atendemos hoje 12 países pelo método do sistema à distância. E tem dado um resultado extraordinário. Por quê? Nós vamos em busca do contexto histórico da pessoa e os portais da alma se abrem diante desse método e nós conseguimos acessar o pano de fundo, a origem que leva a pessoa à perdição.
a grande maioria dos dependentes químicos são extremamente arrogantes. Falta-lhes dentro de si pai ou mãe. E muitas vezes falta pai e mãe. Gente, olha aqui para mim. O vazio do dependente químico é do tamanho do pai ou do tamanho da mãe. Ou às vezes o tamanho é do tamanho dos dois. Porque ele se julga tão sábio. Mas não estou falando mal da pessoa. É o sofrimento, é a disfunção das frequências mentais moduladas que desorganizaram e faz com que ele tenha esse comportamento. E aí ele vai entrando num sofrimento cada vez mais, aí ele arruma um conflito com o pai ou com a mãe, e aí vai entrando num buraco sem fundo e cada vez mergulhando mais no sofrimento. Porque em vez de resolver o sofrimento que ele tinha, ele pressiona aquele sofrimento, colocando mais sofrimento ainda para si e para a família, que chega a um ponto que nem ele mesmo acredita. E esse é o grande problema do tratamento, Cleiton. Porque nem a pessoa que é usuário acredita que ele pode parar. Da mesma forma, o alcoólatra, ele não acredita. E aí, se não tiver uma família dando suporte, incentivando, ele vai, faz 2, 3 sessões, nossa, melhorei, tô bom, não preciso mais ir. Aí ele não vai, aí ele cai de novo nas drogas, e aí ele se pune por aquilo, e aí ele se joga de cabeça. E da mesma forma o alcoolismo. O alcoolismo é diferente, um pouco diferente, porque nós temos muitos casos de alcoolismo que as pessoas resolveram o problema sem saberem que estavam sendo tratados. Às vezes os filhos tratam os pais, ou os pais tratam os filhos, ou a esposa trata o marido. E ele não quer saber daquilo, ele quer beber mesmo, e alguém acredita. E vai e faz o tratamento, começo, meio e fim. É uma bênção, uma pessoa larga do alcoolismo sem saber que está sendo tratado, quando vai alguém da família. Agora, na droga, no psicodélico, né, nos entorpecentes, é diferente. Por quê? Aí entra uma obsessão espiritual terrível. E a linhagem de espíritos obsessores que são atraídos por usuários de drogas, pasmem os senhores, são espíritos totalmente programados para fazer uma mutação humana naquele dependente químico. Tanto é que todo dependente químico, todos que eu conheço até hoje, falo pelo que eu conheço, eu devo ter tratado já uns 10 mil pacientes dependente químico. As nossas pesquisas trazem essa certeza absoluta. Todo dependente químico, ele mente, ele é mentiroso. Não é que ele é mentiroso. A frequência mental dele, a frequência modulada foi alterada. E ele vive em cima de uma ilusão. Isso já é o primeiro sinal da mutação humana. E o segundo item que vem para fazer de fato a mutação é a masturbação. O dependente, ele se masturba compulsivamente, inclusive às vezes o homem encontra uma mulher que também é dependente e eles compram droga juntos e vão cheirar ou vão queimar a pedra juntos e se masturbam, tanto o homem quanto a mulher, mas não tem desejo sexual do sexo oposto, porque a mutação, o plano espiritual do mal tem um projeto de mutação humana e essa mutação está sendo aplicada nos usuários de drogas. Porque no momento em que ele sai da consciência pelo uso da droga, vem no psiquismo dele, no ego, um espírito, segura a coordenação motora e eles levam o eu para laboratórios trevosos, onde são implantados chips de controle e de obdução. E aí os espíritos malignos controlam o usuário de drogas, como controlam quando nós controlamos um carrinho de controle remoto, Cleiton. É uma coisa, eu vou usar uma palavra aqui que o meu pai fala. O meu pai fala assim, ó, quando a coisa é muito feia, a coisa é lobisomem. E olha, realmente, se você é usuário de drogas, você pode sair desse quadro. Só você pode, mas não entre na ilusão que você sai sozinho. Você precisa de ajuda. Imagine sua família feliz, sua família sorrindo, trouxeram você de volta para a vida. Olha os benefícios que você pode ter sua vida própria, pode ter sua família, pode ter seu carro, pode ter sua casa,
Meu querido, nós temos algo para te oferecer. O método ASMI pode te ajudar, né, Cleito? O pessoal que está assistindo e que tem situações semelhantes na família, pode estar entrando em contato com o IPTH, pode ir até lá também, conhecer a nossa estrutura, conhecer nossos procedimentos técnicos, terapêuticos, e quem sabe ali a gente pode estar achando uma forma de ajudar você ou aquele que você tanto acha que precisa ajudar. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. E aí, você gostou dos nossos programas dessa semana? Então, se você quiser saber mais, quiser mais conteúdos como estes, entre em contato conosco através das nossas redes sociais e participe também do nosso grupo de estudo do introspectismo, que acontece todas as terças-feiras às 20 horas no IPTH. Para saber mais, entre em contato e faça a sua inscrição. Um grande abraço!